E aí, galera, vamos seguir? Vamos lá. Estamos aí, ó, hoje é o segundo vídeo aí da aula do dia 17 de abril, tá bom? Falar um pouquinho sobre metalinguagem, que é o assunto da nossa página 60. É o seguinte, metalinguagem, né, é uma figura de linguagem em que a gente vai utilizar um instrumento para falar sobre o próprio instrumento. Sora, como assim? A senhora é maluca? Sou não. Seguinte, quando às vezes, eu tenho um instrumento para falar dele mesmo, dele próprio. Vamos supor que eu tenho um filme ou um programa de televisão para contar, para relatar a história da TV ou a história do cinema. Então, na verdade, eu tenho o filme, que é o instrumento, falando dele mesmo, falando da história do cinema. Então, é ele falando dele mesmo. Um programa de TV contando a história da televisão brasileira. O nome disso é metalinguagem, quando eu tenho a coisa falando da própria coisa. Veja bem as nossas aulas de português. Eu tenho a linguagem em língua portuguesa explicando a língua portuguesa. Então, isso nada mais é do que metalinguagem. Isso acontece com as outras disciplinas? Não. Porque quando o Robson, não é o Robson, né? É o Schmidt, ele entra lá com a aula de matemática, ele está usando a linguagem, a língua portuguesa, o instrumento, para dar aula de matemática. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Isso não é metalinguagem. Agora, quando eu entro para dar aula para vocês, eu estou usando da linguagem português para falar de português. Então, isso é sim metalinguagem. Vocês entenderam? Não é muito difícil, certinho? Isso é um recurso que a gente tem na língua portuguesa, ok? Metalinguagem. Guarda esse nome. Metalinguagem. Joia? Simbora então. Olha aí, a página 60. Acompanha comigo a leitura. O termo metalinguagem é usado para denominar o uso da linguagem para falar de si mesma. No dicionário e nos livros de gramática, temos metalinguagem. Usa-se a linguagem para definir palavras, esclarecer regras de uso da língua, enfim, fala-se do idioma usando o próprio idioma. Um filme que aborda o histórico ou técnicas do cinema constitui metalinguagem, assim como um desenho que instrui passo a passo como produzir uma figura. Em O Menino que Carregava Água na Peneira, também ocorre metalinguagem. Por meio da poesia, se aborda o fazer poético. Então, o conceito de metalinguagem está muito claro aqui na apostila, tá bom? Então, se isso vier em algum teste, alguma avaliação, estudem por aqui, tá bom? Página 60 tá, ó, show de bola. Vamos lá para a correção da 1.7. Bora lá. 1.7. Compare a reação da mãe nesse poema à da mãe do texto, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Eu acho que vocês se lembram, né? Do menino que falava que viu vir todas as borboletas do mundo iam em direção ao sítio da Sinhá Eupídia lá. Eu acho que vocês se lembram desse texto, do Drummond, estudado nas aulas iniciais. Então, é para comparar a reação do menino desse texto com a reação da mãe de lá. A reação da mãe do menino desse texto com a reação da mãe de lá. São reações completamente diferentes, porque a mãe de lá achava que o menino ou ele estava ficando louco, ou ele era um menino num caso perdido, ele não queria saber de nada, ele só queria saber de viajar, era um mentiroso, vamos dizer assim. E essa mãe não, né? Essa mãe, ela identifica a sensibilidade do menino e diz que, meu filho, você vai ser poeta, certo? Então, a mãe do texto do Drummond não entendeu a inclinação poética do garoto. Então, ela achava que o menino era um mentiroso. Então, a mãe do primeiro texto acredita que o filho seja um mentiroso. Ponto e vírgula. Já a mãe
do segundo texto entende as, dá para você ver? Dá, né? Inclinações poéticas do filho. Então, são mães completamente diferentes, certo? Bom, os versos são rimados? Nesse texto, a gente viu lá a declamação da moça que eu coloquei para vocês, não são rimados. Versos não são rimados. Quando os versos não são rimados, eles são chamados de versos livres. Então, a gente tem versos rimados, e versos livres, que não são rimados. Ah, senhora, mas para fazer um poema não é obrigatório a rima? Não é obrigatório você rimar. Lembre-se, gente, quem faz poesia é livre. Quem faz poesia, ele só e simplesmente quer o quê? Despertar emoções, despertar sentimentos. Então não precisa ser obrigado a fazer nada, a não ser que tenha uma estrutura. Vamos supor, o ano passado eu pedi que vocês fizessem as repetilhas lá, né, para fazer a história do livro. Então eu estipulei, eu quero 5 ou 7 repetilhas. Então eu estipulei aquilo dali para que vocês treinassem, para que vocês vissem que existem técnicas, certo? Então eu estipulei isso como professora. Mas o poeta, ele pode viajar, ele pode brincar, tá bom? É uma coisa mais leve, joia? Simbora, olha aí. No número 2. No número 2, ele traz o Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. É um dos meus poemas prediletos, muito, muito, muito lindo. Eu vou deixar para vocês também uma ilustração de alguém, tá? Declamando o Soneto de Fidelidade. Vou deixar uma música para vocês, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse mais que seja infinito enquanto dure é uma frase que muito provavelmente você já tenha ouvido em algum lugar, alguma aula, alguma descrição de alguma coisa, né? Que seja infinito, mas que seja infinito enquanto dure, certo? Então, é um poema muito famoso. Vou deixar uma música para vocês, tá? Que vocês, então, têm que fazer a interpretação dele. Joia? Então, ali na 2.1 da página 62, já lá na página 62, a 2.1, tá? Ele quer que você diga de quantas estrofes se compõe o poema, quantos versos há em cada estrofe. Gente, estrofe... Eita, coronavírus aí. Olha só, estrofe é cada um desses agrupamentos aqui, ó. Aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho a segunda estrofe, aqui eu tenho a terceira e aqui a quarta. E cada uma dessas linhas, né, é um verso. Então, a gente já estudou isso no 7º ano, vocês sabem do que eu estou falando, certo? Era só contar. O poema se compõe de 4 estrofes. 4 estrofes com 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. Então, com 4 versos a gente chama de quartetos e com 3 versos a gente chama de tercetos, tá bom? 2, então, com 4 versos, chamadas de quartetos. E 2 com 3 versos, chamadas de tercetos. Ok? Bom, joia, joia, joia. 10 minutinhos de vídeo. Eu falei que eu ia até a página 62 na aula de hoje, sexta-feira.
E na aula de segunda, aí tem coisa nova por aí. Porque no 7º ano, a gente não viu distribuição de sílabas poéticas, tá? Não, vamos fazer. Nossa, Sora, mas eu conheço uma menina que ela tá no ensino médio e ela tá aprendendo escansão. Gente, não é isso, tá bom? A gente vai ver a base da divisão de sílaba poética e depois tudo isso você vê mais aprofundado no ensino médio. Eu canso de falar isso para vocês. Aqui a gente tem uma base, aqui a gente tem uma noção das ideias, né? E lá o aprofundamento, tá bom? Então, vamos ver divisão de sílaba poética? Sim. Esse é o assunto da nossa próxima aula? Sim, mas não tão profundamente, ok? É uma noção básica. Joia? Beleza, vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem o final de semana, curtam as suas famílias e segunda-feira a gente tá de volta. Segunda-feira aula normal, o feriado é na terça, beleza? E na quarta, bora lá. Na quarta-feira, senhores e senhoras, estejam aqui comigo, pertinho, juntinho, porque eu vou me sentir muito, 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 muito carente. É o meu aniversário e eu gostaria muito de estar com vocês, ok? Beijos! Tchau, tchau!